Nós estamos ministrando um assunto que já dura 3 a 4 meses aproximadamente. Nós estamos falando sobre a pessoa central da Bíblia Sagrada. A pessoa central que está em cada livro, podemos perceber ele atuando naquele livro. Algum aspecto, alguma qualidade, algo desta pessoa chamada Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos falar um assunto que parece que não é novo, porém eu devo ter abordado de maneira passageira, de maneira pincelada. E hoje nós vamos explorar talvez um pouquinho mais, dependendo da hora que a gente vai tentar passar hoje. O título da mensagem de hoje é Os Segredos da Vitória de Jesus. Por que Jesus foi vitorioso? Mesmo no meio de falsos cristãos, fariseus, escribas, que queriam matá-lo a todo custo. Como que Jesus obteve vitória no mundo globalizado? Ou você acha que a globalização é nova? Em que a política era única, em que o poderio romano era muito grande, que eles estavam sendo explorados, escravizados, estavam esperando um salvador, fisicamente, politicamente, mas veio Jesus, o Senhor, o Salvador, não com ações militarizadas, não com espada, mas com palavras de vida eterna, com palavras transformadoras, com palavras que tocavam a alma e o coração. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro versículo se encontra em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Esse versículo deixa claro a humanidade de Jesus. Ele demonstra que Jesus foi tentado em tudo, mas Jesus não teve pecado, Jesus não caiu, Jesus não vacilou, Jesus não era dúbio de pensamento, Jesus sabia da sua missão, Jesus era consciente do seu chamado, Jesus tinha no seu coração e ardia fortemente fazer a vontade do Pai. Como tantas pessoas contra, mesmo quando ele fazia o bem, as pessoas o acusavam de querer tomar o lugar dos fariseus, tirar o lugar deles ali do templo, de querer mudar o uso do culto, a maneira do culto. Acusavam ele que ele fazia as coisas pelo poder do demônio. Como Jesus foi vitorioso. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso. Jesus foi tentado em tudo. O que quer dizer isso? Jesus, como homem, foi atacado de todas as maneiras, como eu e você já fomos tentados. Ele foi tentado pelos homens, ele foi tentado pelo diabo, foi tentado pela própria natureza carnal, foi tentado na condição de homem, em todas as áreas, mental, moral, física e espiritual. Em todos os aspectos Jesus recebeu ataques, mas Jesus foi vitorioso. Ele disse: eu venci, eu venci. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus era com ele. Amém. Então
A Bíblia diz no versículo 1 João capítulo 5, versículo 4: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a nossa fé que vence o cosmos, que vence as potestades malignas. É a nossa fé que vence a tentação, que vence as dificuldades, que vence os problemas espirituais, mentais, morais, da alma, psíquico, qualquer problema, por meio da fé, você pode vencer este mundo, ser mais do que vencedor, como Jesus foi, vencedor. Então essa vitória de Jesus, ela contagiava as pessoas. A maneira que Jesus andava, a maneira que Jesus falava, a maneira que Jesus viveu, ela contagiou os seus discípulos, contagiou aqueles que o ouviam. Amém? O poder para realizar milagres, diz a palavra, que está conosco. Quem crê em Jesus, quem crê em mim, diz Jesus, fará essas obras que eu fiz e ainda vai fazer maiores. Precisamos crer, ter uma vida dedicada, uma vida com devoção ao nosso Deus e ao Senhor Jesus, e nós vamos alcançar. Quando Lázaro está morto, Jesus vira para as suas irmãs e diz: se creres, verás a glória de Deus. É preciso crer na palavra, crer em Jesus, acreditar neste Evangelho, para que você possa ver a glória de Deus, para que você possa experimentar o poder de Deus, para que você possa viver uma vida triunfante. Eu preciso ter fé, eu preciso confiar, eu preciso ter certeza que, embora tudo ao meu redor esteja se corrompendo, esteja sendo destruído, Deus está comigo, o Senhor é comigo, a mão do Senhor está comigo. Como Jó disse: eu sei que por fim o meu Redentor se levantará, Ele vive, o meu Redentor está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Os segredos desta vitória, precisamos crer. O primeiro segredo da vitória de Jesus era ter uma vida cheia do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre. A palavra de Deus não vai dizer a mesma coisa sobre Jesus, mas a Bíblia diz o seguinte: que quando Maria chega na casa de Isabel, sua tia ou sua prima, e ela saúda, diz a palavra que o seu filho João Batista ficou cheio do Espírito Santo, por causa da saudação, por causa daquela palavra, por causa da presença do próprio Jesus já ali dentro do ventre de Maria. Amém? Então, Jesus era cheio do Espírito Santo. Quando que o Espírito Santo vem sobre a vida de Jesus? Nós vamos observar a sabedoria dele aos 12 anos, quando ele debate, questiona, conversa, discute sobre a palavra de Deus de uma maneira diferente, inclusive causando admiração dos doutores. Então ele demonstra ter sabedoria, ele demonstra ser filho de Deus. Quando seus pais perguntam: aonde você estava? Nós passamos 3 dias procurando. E ele fala: vocês não sabem que eu deveria estar na casa do meu pai, na casa do Senhor, eu deveria estar aqui neste lugar. Jesus estava falando não de José, mas estava falando de Deus
como seu Pai. Mas houve um momento em que a vida de Jesus, ela é transformada, ela é permeada com poder. E a Bíblia vai, a partir deste evento, mostrar prodígios, sinais, maravilhas, milagres que Jesus realizou por causa deste evento. Qual que é o evento? Batismo nas águas. João Batista está batizando Jesus, e no momento que ele vai batizar, diz a palavra que quando Jesus sai de dentro da água, uma pomba desce, como forma de pomba, o Espírito Santo desce sobre Jesus. E diz a palavra que a partir daquele momento, quem dirigia a vida de Jesus era o Espírito Santo, porque a palavra diz que o Espírito Santo agora o leva para o deserto, para tentá-lo. Jesus vai para o deserto, Jesus é tentado, e Jesus é vitorioso. E um dos sinais que Jesus é vitorioso é por causa da presença do Espírito Santo na sua vida. Sem o Espírito Santo, as nossas pregações são apenas palestras motivacionais, talvez. Sem o Espírito Santo, as obras que fazemos são coisas simples. Mas com o Espírito Santo, o que nós fazemos marca a eternidade, transpõe deste mundo físico e transcende para a vida eterna. É a presença do Espírito Santo que santifica, que aperfeiçoa, que nos faz entender o projeto, a missão, a vontade do Pai para mim e para você. Esta presença do Espírito Santo. É por isso que aqueles que ainda não têm a presença do Espírito Santo na sua vida devem buscá-la, orar para isso, consagrar para isso. Lembramos quando a gente era mais jovem, fazer consagração para crianças serem batizadas com o Espírito Santo, para que houvesse batismo. E às vezes a gente via crianças ainda pequenas, infantis com 5 anos, 7 anos, sendo batizadas, sendo tomadas pelo poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A presença do Espírito Santo faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Às vezes a gente atinge um grau de maturidade espiritual, e às vezes a gente fala assim: eu sou o cara, é porque eu fico fugindo disso, fugindo daquilo. Não. A sua maturidade espiritual, ela vem por causa da companhia, ela vem por causa da permanência, ela vem porque você é morada de Deus, morada do Espírito Santo do Senhor. E por você ser morada do Espírito Santo, é que você é diferente, é porque você tem senso do que é certo, do que é errado, porque Deus está com você. O Espírito Santo te ajuda nas soluções de problemas, nas tomadas de decisão. Louvado seja o nome do Senhor. Então a presença do Espírito Santo na vida de Jesus trouxe ele do anonimato para o ministério frutífero, para o ministério realmente profícuo. Louvado seja o nome do Senhor. Houve graça de Deus sobre a vida de Jesus. Jesus como homem, como eu e você, carnal como eu e você, mas cheio do Espírito Santo. Eu já disse aqui durante essa série de estudos, Jesus é o primeiro homem a ter o Espírito Santo morando no seu coração. Ele não vinha apenas para uma revelação, ele não vinha apenas para uma ação, para uma atividade, para uma inspiração. Jesus é o primeiro homem a ter o Espírito Santo morando nele. E hoje eu e você, que cremos nele como Senhor e Salvador, temos essa possibilidade de tê-lo conosco dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o pecado não combina com a vida do crente.
É por isso que muitos vivem na prática do pecado, da prostituição, da lascívia, de tudo quanto é tipo de pecado. E o cristão não deve andar dessa forma, porque o cristão tem o Espírito Santo nele. Eu não posso entristecer o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Não extingueis o Espírito Santo da sua vida. Valorize esse Espírito. Tenha devoção. Adore a Deus. Se entregue ao Senhor. Tenha uma vida de vitória, cativando esse relacionamento com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer viver com você. Ele quer que você tome a decisão depois de falar com Ele. Ele quer te inspirar. Ele quer te inspirar para as coisas celestiais, para as coisas espirituais, mas Ele também pode te inspirar para as coisas humanas. Você pode glorificar a Deus por uma vida diferente, por uma vida que não vive ladeado no pecado, mas que você seja a luz de Deus, que o sol da justiça reflita na sua vida, e ele só vai refletir quando o Espírito Santo passar a morar em você, quando o Espírito Santo fizer de você morada, porque é o Espírito Santo que nos aperfeiçoa na nossa fraqueza, é o Espírito Santo que nos faz forte quando nós não temos forças, quando nós achamos que vamos fracassar. Ele vem com graça, com unção, com sabedoria, com inteligência, porque o Espírito de inteligência de Deus está no Espírito Santo. Essa característica da inteligência, da sabedoria para viver, para desvencilhar do mal, ela vem do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus tinha o Espírito Santo. Jesus tinha autoridade. Jesus manifestou os frutos do Espírito. Irmão, como é bom ser crente. Ser crente não é simplesmente imitar a Cristo, mas é ter as ferramentas para ser Cristo na terra. É ter as ferramentas para poder expressar aquilo que Cristo fazia, aquilo que Cristo falava. Você tem as ferramentas, você tem à sua disposição o Espírito Santo de Deus, os dons espirituais, o fruto do Espírito. Nós temos isso à nossa disposição. Precisamos aproximar de Deus, precisamos encontrar uma maneira de cativar esses dons, de buscar essas palavras. A palavra diz que a quem almeja, quem deseja, nós devemos buscar, almejar os dons espirituais, buscar os dons de interpretação da palavra, de visão, discernimento, dom da palavra, dom de cura, dom de curar, sendo usado pelo Espírito Santo. Nós devemos buscar esses dons. Profetizar, devemos buscar o dom de profetizar, de ser boca de Deus na terra. Várias palavras que Jesus disse se cumpriram nos seus dias. Muitos não entenderam, mas era um profeta falando, sendo usado pelo Espírito Santo como boca de Deus nessa terra. Jesus obteve vitória, porque enquanto homem, durante os seus 33 anos, desde o seu nascimento até a sua morte, ele precisou de ferramentas para ser vitorioso, e a primeira é essa: ele se tornou íntimo de Deus. Ele era íntimo de Deus, ele era o próprio Deus, mas quando ele se faz carne, quando ele se limita, a limitação em todos os aspectos, ele começa de bebê, de
ali germinando dentro do útero uma pequena semente, o óvulo crescendo dentro da barriga de Maria. Ele passa por todas as fases da humanidade: criança, adolescente, juventude, homem, amém? Mas cheio do Espírito Santo. Faz toda a diferença a unção de Deus na nossa vida. Marcos capítulo 3, versículo 28 a 30, vai falar de um momento em que Jesus está pregando a palavra. E aí os fariseus falam: você está fazendo isso aí, mas é pelo poder do diabo. Você está expulsando demônios, é pelo poder do diabo. E Jesus fala no versículo 28: eu asseguro, de todos os pecados, a blasfêmia dos homens lhes serão perdoadas, mas qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo, a seriedade também de possuir o Espírito Santo, nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque estavam dizendo que ele está como um espírito imundo. Mas Jesus operava, e tudo que ele operava é por causa desse Espírito Santo. As pessoas estavam falando mal de Jesus, mas na verdade estavam blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. É essa a conclusão que chegamos quando lemos esse texto. Amém? A fonte do poder de Jesus era o Espírito Santo. Irmãos, tudo que fazemos na obra de Deus, todo sentimento que empregamos, a nossa liderança em departamentos, a nossa aula de escola dominical, o instrumento que tocamos, tudo que fazemos na casa do Senhor, seja qual for a sua função dentro da casa do nosso Deus, tudo isso tem que ser para a glória de Deus. E toda vez que eu faço na carnalidade, eu posso me envaidecer, mas quando eu faço na orientação, na submissão ao Espírito Santo, eu vou conseguir glorificar a Deus em tudo que eu fizer na sua casa. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é dele, é dele, é dele, é ele que merece todo o reconhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo segredo de Jesus ser vitorioso é conhecimento da palavra de Deus. Até mesmo porque para falar a palavra de Deus tinha que conhecer a palavra. Por certo, Jesus, nos seus ensinos primário, na sinagoga, como nós já discutimos, no seu ensino até dentro da sua própria casa, ele foi ensinado nas línguas da época. Jesus pegava a Torá e lia a Torá. Possivelmente o exemplar que estava no templo era em grego, e ele lia esta palavra. Mas Jesus falava aramaico. Alguns textos do Velho Testamento eram em hebraico. Então Jesus tinha que ter o domínio, o conhecimento desses idiomas. Amém? Mas a sabedoria de Jesus, ela vinha do alto. Nós podemos estudar. Você já viu algumas mães falar assim: esses meninos estudam e ficam fazendo essas coisas, mas não aprende nada. Já ouviu isso? Sabe o que significa? Tem conhecimento intelectual, tem conhecimento humano, tem sabedoria terrena, mas não tem sabedoria da vida, não sabe viver, não tem sabedoria para aplicar os conhecimentos que adquire na escolaridade para ser uma pessoa culta, educada, sóbria, e aqui no caso, cheia do conhecimento da palavra de Deus. Então o conhecimento da palavra de Deus fez com que Jesus vencesse Satanás no deserto. Satanás apresentou a primeira prova para Jesus. Jesus não foi logo falando assim: Satanás, dá licença que aqui é o Filho de Deus que está falando, sai fora. Não.
Jesus usou a palavra de Deus. Como homem, ele utiliza a própria palavra de Deus para vencer Satanás. Satanás, sabendo da tática de Jesus, usa também a palavra fora do contexto. E Jesus novamente utiliza a própria palavra para poder ser vencedor. Jesus venceu Satanás mediante a palavra de Deus. Em várias ocasiões Jesus disse: está escrito, porque ele conhecia a palavra de Deus. Ele não tinha um tablet como o pastor tem hoje aqui, que coloca várias referências. Ele não tinha a Bíblia toda num manual só, num volume só, como nós temos hoje na nossa casa, várias versões. Não, ele tinha que ter a palavra na ponta da língua, era decorado. Jesus tinha, mas não era só na ponta da língua. Jesus sabia explicar a palavra. Essa era a diferença de Jesus para os demais, porque os demais tinham a interpretação escrita pelos doutores que eram antes deles, professores antes deles. Mas Jesus não, Jesus falava uma interpretação baseada na presença do Espírito Santo nele, na vida dele. O que o Espírito Santo colocava no seu coração, isso ele falava. Louvado seja o nome do Senhor. Pela leitura da palavra de Deus, o cristão fica conhecendo as promessas do Senhor, a vontade de Deus para a sua vida. Pela fé, nós cristãos tomamos posse dessas vitórias, dessas promessas. Agora, para conhecer essa vontade de Deus, eu tenho que ter outras coisas também, que é a oração, né? Então, pela leitura da palavra, eu conheço quem é Deus, e pela oração, Deus me conhece. Eu sou conhecido. Dizem que teve um pastor aí que uma pessoa faleceu e ele entrou na presença de Deus em oração e falou assim: alguém está falando aqui é o fulano de tal. E Deus ouviu a sua oração e aquela pessoa voltou à vida. Você só vai ser conhecido de Deus na intimidade. Você só vai ser íntimo de Deus se falar com Ele, se tiver prazer de conversar com Ele. A oração na vida de Jesus não era um fardo. A oração na vida de Jesus era necessidade, era deleite, fazia parte da sua vida. Ele respirava a oração. Às vezes, para mim e para você, é uma luta ficar 10 minutos, 20 minutos, meia hora ajoelhados. É um complô, parece que o mundo todo está vindo sobre você. Passou a semana sem pensar na coluna, mas na hora que ajoelha, a coluna dói. Passou a semana caminhando, andando, sem problema nenhum nas pernas, mas é só ajoelhar que as pernas doem. Meu irmão, vai vir coisa de tudo quanto é lugar para te impedir de falar com Deus. Se a posição de joelho não dá, fica sentado. Se a posição sentada está ruim, fica em pé. Mas fala com Deus, converse com o Senhor, tenha intimidade, dialogue com o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pela leitura da Bíblia, o crente conhece a vontade de Deus e como agradá-lo. Como é que eu vou agradar a Deus? Eu quero agradar a Deus. Como é que eu posso agradar? É guardando a sua palavra, é vivendo a sua palavra, é respirando a sua palavra, é tendo um padrão de comportamento baseado pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser o alicerce, tem que ser a direção, o norte, tem que ser, meu irmão, tudo para você. Porque quando a gente sai da palavra, é que a gente tem problema.
a tentação chega, as dificuldades vêm, e nós somos derrotados quando confiamos na própria sabedoria, quando passamos a fazer escolhas pela própria sabedoria humana. Nós não seremos vitoriosos. Mas quando acreditamos nesse Espírito, quando colocamos diante desse Deus as nossas vontades, os nossos desejos, e esperamos nele, temos resposta. O Senhor fala conosco, o Senhor dá a direção. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele era diferente dos fariseus. Ele não conhecia apenas a teoria, ele ia na essência da palavra. Os antigos dizem que era para você perdoar o seu irmão, fazer isso, fazer aquilo, e Jesus, ele trazia uma resposta muito mais profunda, saía ali daquele raso de uma palavra de um homem que interpretou a palavra há vários anos e trazia a vontade do Pai para dentro do coração daqueles que o ouviram. Como nós vimos nas pregações que falamos sobre a mensagem de Jesus, e chegamos à conclusão que a mensagem de Jesus não era uma mensagem filosófica, uma mensagem de difícil interpretação, de entendimento. Há sim algumas parábolas, mas o objetivo da parábola nós também vimos, era porque aqueles que estavam vendo não enxergassem, mas aqueles que eram chamados por Deus não ficariam enganados, receberiam a claridade da palavra, o entendimento da palavra, amém? Ia receber a revelação da palavra. Jesus se revelou como Messias para a mulher samaritana. Não era nem uma judia, não era nem um doutor da lei, mas Jesus se revelou a ela, aos pequeninos. O Senhor trouxe essa palavra aos nossos corações. Hoje nós temos essa certeza, essa convicção da vida eterna, por causa da vida e do ministério de Jesus em nós. Jesus venceu, não por deixar a palavra de Deus aberta num texto qualquer, porque tem crente que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 que fica amarela, é capaz de passar anos sem ler o Salmo 91, acredita nisso? A Bíblia está aberta no Salmo 91, e é capaz dele não ler nem o Salmo 91. Tem muito crente assim, que a palavra de Deus, ela é poderosa para renovar, poderosa para corrigir, poderosa para corrigir, para renovar, para dar vida, para dar sabedoria, para ajudar o jovem a ser mais maduro. A palavra de Deus faz tudo isso, mas às vezes sabe o que a gente faz? Deixa para o pastor, deixa para o pregador. A gente não lê a Bíblia, a gente não tem devocional, a gente não para ler a palavra. Ou você acha que a palavra que Jesus conhecia, ele aprendeu nos 3 anos que ele estava no ministério? Ele falou assim: eu vou começar o ministério agora, me dá um pergaminho aí para ver o que está escrito. Era assim? Não, meu irmão, ele já comia a palavra, ele já amava a palavra, ele já sabia que a palavra era a palavra de Deus, é a boca de Deus. Hoje, conversando com um amigo, um outro colega lá de serviço, e ele falando sobre a palavra, ele falou assim: não, mas a palavra de Deus tem a Bíblia tem muita interferência humana, tudo que o homem põe a mão fica ruim, o homem corrompe as coisas. Eu falei assim: não, mas a Bíblia sagrada não, a mensagem dela está intacta. As verdades que eu preciso aprender para entrar lá no céu estão intactas. A palavra que eu preciso aprender para conhecer a Deus, conhecer o Senhor Jesus como Salvador, está intacta. Mas eu tenho que crer nessa palavra. Ele não crê na palavra, então a palavra não vai fazer efeito para ele. Então precisamos deixar a Bíblia aberta num ou noutro texto, passar a alimentar-se da palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que a palavra de Deus seja alimento para a tua alma.
A palavra de Deus seja alimento para o seu espírito. Há muito crente raquítico, porque vive só do oba-oba, dos movimentos neopentecostais, até dentro das igrejas pentecostais, que parecem não estar tão pentecostais mais. Movimento, ondas, barulhos. Tem um anjo no Monte do Pessu. O caboclo viu lá e viu um fogo, e quando está orando aparece um fogo. É capaz de eu ficar sozinho aqui, nessa igreja não, né? Se o pastor de alguma igreja ficar sozinho, e os irmãos tudo correndo para o monte. Porque estão procurando emoções, estão procurando outras coisas, quando uma coisa te basta: a palavra de Deus. A palavra de Deus dá vida. A palavra de Deus é luz, é lâmpada. Louvado seja o nome do Senhor. Tira a gente da ignorância, tira a gente da vida medíocre, nos coloca numa vida vitoriosa, numa vida onde há graça, onde há direção. Eu sei para onde estou indo, eu sei em quem eu tenho crido, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, porque a palavra de Deus esmiuça a pedra, quebra a pedra, transforma vidas. Como é que estava você algum tempo atrás, sem a palavra de Deus? E quando você quis ouvir a palavra de Deus novamente, quando você olhou para a palavra e disse: aqui está a verdade, aqui é o caminho, aqui tem palavras de vida eterna. E quando você começou a ler estas palavras, a sua vida mudou o significado. É o Senhor Deus entrando na sua vida e fazendo limpeza. Dói, mudanças às vezes dói, mas é possível quando a palavra de Deus é dada como primazia na minha vida, quando eu me alimento dela como aqueles que alimentam da comida carnal, física. Quem aqui passa um mês sem comer, sem almoçar, sem jantar, sem tomar café? Quem consegue ficar um mês sem comer nada? Metade da igreja consegue? E por que a gente passa 30 dias sem ler a Bíblia? Por que passamos uma semana sem tocar neste livro sagrado? Espero que o Senhor Deus esteja falando ao seu coração. Pela leitura diária da palavra de Deus, Jesus tomou conhecimento das profecias acerca do homem que havia de vir, do Messias, do Filho do Homem. Por meio das profecias, ele sabia como que seria aceito, ele sabia os milagres que ele ia fazer. Ele olhava para o céu e falava assim: vai chegar a hora que eu vou falar e você vai ver. Ele viu um paralítico passando, vai chegar a hora que Deus vai me usar e você vai andar. Estou conjecturando, porque as profecias deixam claro os milagres que Jesus faria, como Jesus andaria, que Jesus seria rejeitado, que Jesus seria morto. Como é que seria a morte dele? Pendurado no madeiro. Jesus sabia tudo, por meio da palavra, por meio da leitura. E eu tentei usar um pouco da história, conversar um pouco com esse rapaz, falando das coisas que estavam por vir. Ele falou assim: rapaz, Estados Unidos só está de pé porque Israel só está de pé porque eles têm o dedo dos Estados Unidos lá. Eu falei: não, meu filho, não é assim. É porque essa é a vontade de Deus. Mas ele não consegue ver isso. Não, mas quem é a potência mundial hoje é os Estados Unidos. Eu falei assim: mas o dinheiro dos Estados Unidos, a maioria do dinheiro está na mão do judeu, do mundo.
As maiores riquezas estão na mão de judeu. Estou usando história, estou usando coisas atuais. Aqui no Brasil, o Silvio Santos é judeu. Tem vários empresários judeus no Brasil. Várias pessoas no mundo que dominam as riquezas do mundo, que são judeus. Então o dinheiro que é chamado de poder, está na mão de quem? Judeu. Conhecimento da palavra de Deus, aí a gente consegue olhar o mundo e perceber que Jesus está voltando. Pelo conhecimento da palavra de Deus dá para entender. E eu fui falando para ele várias coisas, e falando para ele assim, ó, fica de olho, porque quando reconstruir o templo, que vai ser reconstruído lá em Jerusalém, quando reconstruir, está perto. Eu não sei se a igreja vai estar aqui para ver o templo reconstruído, mas quando tiver reconstruído, o anticristo já está dominando, já está lá em Jerusalém, esperando só a hora para se revelar que ele é o filho iníquo. Último segredo de Jesus de hoje: a oração. Jesus tinha uma vida consagrada. Terceiro segredo de Jesus para ter uma vida vitoriosa: Jesus tinha vida de oração. Às vezes nós dizemos, nós não temos tempo, o mundo é muito corrido, a gente trabalha muito, a gente não tem tempo para nada, o tempo que a gente tem é pouco, às vezes não tem, sobra tempo, as pessoas não priorizam nem 2 horas de culto durante a semana para estar na igreja. As pessoas não estão priorizando, essa é a verdade, o que é mais importante para elas. Jesus era um homem ocupado? Sim ou não? No começo, o ministério nem tanto, mas chegou um momento que Jesus começou a curar os enfermos, começou a libertar os cativos do demônio, começou a dar vista a cegos, começou a levantar paralítico. Diz a palavra que a fama de Jesus corria pela Galileia, corria por todas as regiões, corria pela Decápolis, pelas 10 cidades ali da Síria, aquelas cidades em volta de Jerusalém, ali perto do povo de Deus. A fama de Jesus corria. Mas diz a palavra em vários textos que Jesus saía em segredo para orar. Jesus sabia da importância da oração. Às vezes eu e você não priorizamos a oração, não priorizamos Deus, não priorizamos a palavra. Mas Jesus tinha uma vida consagrada. Consagração fala de oração e jejum. Certa vez os discípulos estavam tentando expulsar o demônio e não conseguiram. Jesus chegou e foi rápido. Acabou, está liberto. Automaticamente, instantaneamente, poucas palavras. E Jesus não deixava o demônio ficar dando showzinho dentro do culto, não. É calado, sai calado. Jesus não ficava dialogando ali, conversando com ela, não. A Bíblia diz que Jesus não deixava, não permitia os demônios falar, porque os demônios conheciam quem era Jesus, que Jesus era o Filho de Deus. Como lá no demoniado de Gadara, os demônios estão falando que Jesus era Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Então, os discípulos procuram Jesus e falam: Jesus, por que o Senhor foi vitorioso nesta oração e nós não conseguimos vitória? Jesus falou: é porque essa caça de demônio não sai a não ser por oração e jejum. Jejum e oração. Jejum potencializa a oração. Eu oro, é bênção, maravilhoso, é bom demais. Mas quando eu jejuo,
Porque se eu jejuar, eu já disse aqui nessa igreja, se eu jejuar sem orar, eu estou fazendo, ninguém lembra, regime. É só dieta. Estou fechando a boca. Consagração é jejum e oração. Ter vida consagrada, vida no altar, é necessário parar alguns momentos, separar do mundo, algumas horas em jejum, mas com a oração. Aí chama-se consagração. Quando você vem para a consagração, o que se faz na consagração? Vem em jejum e ora, não é isso? Por isso que o nome é consagração, senão seria culto de oração. Quem vem para a consagração sem estar em jejum, primeiro, pode ter alguma doença, uma enfermidade que não permite ficar muito tempo em jejum. Não tem problema nenhum. Está orando, está bom? Muito bom. Mas se puder jejuar, aí você vai consagrar a sua vida, e a sua vida vai receber a autoridade e o poder de Deus para realizar as coisas. A consagração foi sem dúvida nenhuma decisiva para a vida vitoriosa de Jesus, capacitando-o a desenvolver um ministério frutífero com autoridade. Suas palavras e ações revolucionaram para sempre o mundo. Amém? Essa vida de consagração de Jesus não foi adquirida comendo e bebendo, como os fariseus acusavam Jesus. Jesus é um beberrão, é um comilão, só anda nas festas. Jesus era convidado para a festa. A primeira festa que ele foi, faltou vinho, Jesus multiplicou. Jesus era conhecido ali dentro da sua área, e Jesus ia para as festas, entrava, ali na casa de uma pessoa que estava tendo festa, quando ele era convidado, e participava daquele banquete. Nós temos algumas palavras desse exemplo. Jesus obteve a sua vida de consagração orando e jejuando. Na tentação, 40 dias, 40 noites para começar o seu ministério. Eu, quando eu sabia que eu ia assumir uma igreja com antecedência, quando eu sei, é pelo menos uma semana, 3 dias, 4 dias, orando e jejuando. Irmão, você não vê nada, parece que não tem fruto nenhum, porque a oração, a consagração, ela não faz alarde. Diz que quem ora cresce para baixo, não é para cima que cresce. Quem vive só do ego, cresce para cima, da vontade humana, carnal, cresce para cima. Mas o crente que vive uma vida de consagração, ele cresce para baixo. Ninguém está vendo, mas o vento não derruba, a tempestade não derruba, porque ele tem firmeza na rocha, que é o Senhor, o Salvador da sua vida. A oração e o jejum se tornaram armas poderosíssimas na vida de Jesus. Jesus venceu o mundo, porque Jesus consagrou a sua vida para Deus, porque Jesus ofereceu a sua vida para Deus, porque Jesus queria fazer a vontade do Pai. Uma certa vez, quando Jesus estava conversando com essa mulher samaritana, os discípulos foram comprar alguma coisa para eles comer, eles estavam com fome na cidade. Quando eles retornaram, Jesus falou assim: uma comida eu tenho. E eles pensavam que era comida de verdade, mas Jesus estava falando: a comida que eu tenho é a vontade, é fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade de Deus é minha comida, é meu alimento, é o que me move. Tem muito crente sendo movido apenas por riqueza humana, apenas pelo aspecto exterior das pessoas, escolhendo esposa baseado no físico e não em oração.
Deus conhece o coração, Deus conhece o interior, Deus pode nos ajudar nas nossas escolhas. Louvado seja o nome do Senhor. Oração aproxima o crente do centro da vontade de Deus, levando a ter comunhão com Ele. O jejum nos afasta da vontade da carne. Quando eu oro, conheço a vontade do Pai. Quando eu jejum, enfraqueço as minhas vontades, enfraqueço as vontades humanas e consigo fazer a vontade de Deus de melhor forma. Amém? Então, oração e jejum tem que andar junto. É claro que a gente ora mais do que jejuma, é óbvio, porque a oração é sem cessar, é continuamente, é todo dia. E jejuar não é todo dia. Consagração pode ser uma vez por mês. Amém? Consagração não, jejum, né? Uma vez por semana, de 10 em 10 dias, conforme o desejo do seu coração. A vida de oração de Jesus não se iniciou no seu ministério. Jesus não virou pastor, pregador, iniciou seu ministério de Messias e falou assim: agora eu tenho que orar. Não, ele já vinha orando. E porque ele passava várias horas na presença de Deus, é assim que Deus chama. Por isso que às vezes Deus chama um, não chama o outro. É porque um às vezes passa mais tempo falando com o Pai. Ele não corta a fila. Ele está mais tempo falando com Deus, e Deus vai usar. Quando essa pessoa que ora, que jejua, que consagra a vida, coloca a mão para fazer a obra, Deus também coloca a mão. Deus também abençoa. Deus também vai tirando os empecilhos. Deus vai dando vitória. Vai ser vitoriosa também, porque a mão de Deus está com ele. Amém? Jesus sempre valorizou esse ministério da oração. Ele teve esse desejo de estar na presença do Senhor. Eu vou dar uma corridinha aqui. Fases da oração. Eu coloquei aqui uma comparação, que a oração é como se fosse uma plantação. Como se você fosse fazer uma plantação, é a oração. Eu coloquei a fase da oração. Primeira fase, preparação do terreno. Arar a terra, é fácil? Às vezes tem que cavucar fundo, com a enxada. Antigamente, né? Hoje passa com o trator, né? Mas antigamente, dá trabalho, sua a camisa. Tem que tirar a pedra, tem que tirar os tocos, tem que tirar aquilo que não vai ajudar, para que a terra possa ser usada. A oração é assim. Não é fácil no começo criar hábito de oração. Jesus não virou homem de oração num dia para a noite. Jesus virou homem de oração porque ele tinha o hábito de orar. A oração fazia parte da sua vida. Como é que vai a sua vida de oração? Você tem o hábito de orar? Quando a coisa aperta, você lembra da oração? Quando está tudo bem, você consegue lembrar de orar? A vida de Jesus é uma vida de oração. E ela não começa no ministério dele, nos 3 anos e meio do seu ministério na terra. Mas a oração na vida de Jesus começa muito mais cedo. Então, tem que ser diligente. Vai estar no sol o dia inteiro, vai calejar a mão, vai doer o joelho. Eu já falei aqui que uma vez eu fiz um propósito de ler a Bíblia de joelho durante alguns dias. Tem alguns irmãos já falaram isso para mim, que gostam de ler a Bíblia de joelho. Não é castigo não, irmão. É um prazer, é algo que ele quer fazer. Essa leitura é uma leitura meditativa, não é uma leitura simplesmente lendo letras, não. É uma leitura meditativa, uma leitura que se aniquila, é uma leitura em oração. Amém? E às vezes eu tinha um determinado horário para
ler e depois orar. E às vezes não tinha uma palavra para orar. E eu falava: Senhor, eu vou permanecer de joelho no meu compromisso com o Senhor até a hora da água. Tinha dia que era difícil, mas tinha dia que era maravilhoso. Tem hora que o céu arrebata a gente sai dessa esfera de preocupações, de limitações, e entra na dimensão celestial, na dimensão do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. A oração, a segunda fase da oração primeiro é arar, adubar. Segunda é plantar a semente. Quando você planta a semente, nasce no mesmo dia? No outro dia já tem. Vai demorar um pouquinho, né? Não produz fruto, a oração não produz fruto instantâneo. Mas quem tem vida de oração, às vezes ora e Deus faz na hora. Mas é a vida de oração, é o tempo de oração, é a consagração, é a vida no altar, é o fogo que arde continuamente sobre o altar. É o desejo, é o quebrantamento, é a maneira que se joga, que se lança. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A escolha da semente depende da escolha da semente para ter uma boa colheita. Orais e não recebeis, porque pedis mal. Se eu colocar sentimento egoísta, se eu colocar sentimento individualista, se eu quiser só coisa para mim, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Agora, se pedir de uma maneira que agrada a Deus, com certeza será atendido. Se desejar agradar a Deus, Deus vai ajudar para que a palavra de Deus faça efeito na nossa vida. Terceira fase, a colheita. Como é bom conhecer alguém de oração, conversar com alguém de oração, ter um pai que ora, ter uma mãe que ora, ter uma esposa que ora, ser um esposo que ora, ser um filho que ora. Como que faz diferença? As pessoas colhem dos frutos, não sabem nem de onde está vindo. É resposta de oração, é a colheita que será abundante. Vai acontecer a colheita. Quem ora, uma hora vê o fruto do seu trabalho e fica satisfeito. Uma hora ele percebe o que Deus está fazendo. E ele fala: Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Sem o Senhor eu não conseguiria. Colheita é hora de gratidão. Colheita é hora de agradecer. Não é só comer os frutos, mas agradecer a Deus. Amém? Então, a fase da colheita. Jesus, como Deus, não necessitava orar. Era Deus. Ele vai pedir para Ele mesmo? Ele é Deus. Mas como homem, Jesus precisava orar? Precisava orar. Jesus, como homem, não afastou a oração dos seus lábios, pois sabia que a sua vitória dependia dela, de ter uma vida de oração. Meu irmão, você vai encontrar Jesus orando na praça pública, Jesus orando no templo, Jesus orando na praia, Jesus orando no deserto, Jesus orando no meio da multidão, Jesus orando sozinho, Jesus orando com os 12 discípulos, orando com 3 discípulos, Jesus orando quando está tudo bem, Jesus orando para agradecer, Jesus orando quando está ruim, quando está difícil, Jesus orando e o milagre não acontecendo, Jesus orando de novo para que o milagre viesse a acontecer corretamente. Jesus não desanimava, Jesus perseverava em oração. Ele sabia que do outro lado da linha
existia um Deus bondoso, maravilhoso, pronto para ajudá-lo a fazer a vontade do Pai, a realizar a vontade do Pai. Jesus disse: a minha vida aqui é para fazer a vontade do Pai, tudo que eu faço é para glorificar a Deus. Eu não faço nada por mim mesmo, mas o que eu faço é para agradá-lo. Quer ser vitorioso? Quer agradar a Deus? Tem uma vida de oração, uma vida de consagração, e você vai ser uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos colocar em pé?